Vamos lá. Quando a tia coloca revisando conteúdos, é basicamente os conteúdos que vão cair na prova, certo? Lembrando, tia, geralmente quando a senhora fala, algumas coisas caem na prova, sim. Teve criança que me perguntou assim, tia, eu fiquei com dúvida em uma palavra, tentando lembrar a respeito da explicação que a senhora explicou, e realmente na prova tinha essa palavra, e eu fiquei tentando lembrar qual foi a palavra que a senhora tinha falado, e realmente estava na prova. Por que eu faço isso? Porque eu sei que vocês são inteligentes. E quanto mais a gente explica, quando a gente relembra o conteúdo, fica mais fácil de vocês fazerem sem cometer tantos erros, certo? Lembrando também, quando for fazer a prova, tiver dúvida na pergunta, não conseguir interpretar ou entender, peça ajuda. Mãe, leia essa questão para mim, por favor. A ajuda não é para a mamãe responder. Lembra da história da justiça e da injustiça? A gente tem que ser justo com os nossos atos. Não adianta dizer, mãe, responda por mim, mãe, ou a mãe dá a resposta. Cada um sabe a forma que está usando sua realidade, certo? Pede a mãe para ler. Quando um adulto lê, fica mais claro da gente entender. É a mesma coisa quando vocês têm dúvida em algum enunciado e diz, tia, eu não entendi essa aqui. Quando a professora lê, aí no instante abre a mente de vocês. Portanto, quando tiverem dúvida, não respondam se não conseguirem interpretarem a questão. Peçam ajuda para a mamãe ler, certo? Vamos lá. Revisando conteúdos, os conteúdos trabalhados que vão cair na prova foi animais invertebrados, vamos lá, animais invertebrados, invertebrados úteis e nocivos, alimentação dos animais, corpo humano e parte do corpo humano. Os animais invertebrados, fazendo a classificação dos vertebrados e dos invertebrados, tem uma diferença. Como assim? Os vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, ou seja, que têm ossos. Já os invertebrados, eles não têm ossos, certo? Eles não têm ossos, por isso são considerados animais invertebrados, certo? Invertebrados úteis e nocivos. Quando a tia está falando, tem tanto vertebrados quanto vertebrados, tanto nocivos quanto úteis. Mas o conteúdo aqui, eu estou falando sobre os invertebrados, ou seja, estou falando sobre animais e insetos que não têm ossos, certo? Então, observem as questões quando forem ler. O vertebrado é o que tem ossos, invertebrados que não têm ossos. Então, quando eu estou falando a questão dos invertebrados úteis e nocivos, estou falando dos animais ou insetos que não possuem coluna vertebral, que não tem ossos. Úteis são aqueles que o homem se utiliza dele. Exemplo da abelha, da minhoca. Oxe, tia, como assim? A abelha, ela nos fornece o quê? Mel, brócolis, não é isso? E a minhoca, ela faz aquela profilização da terra, né? Abrindo espaço para entrar o ar para as plantas, não é assim? E tem outro exemplo, deixa eu ver aqui no livro. E o bicho da seda, que é aquela famosa, parece mais um bichinho bem molinho que fica nas árvores, que muita gente tem medo. Eles fabricam o fio da seda, matéria que utilizamos para a fabricação dos tecidos. Ou seja, muitas pessoas têm medo daqueles bichinhos, mas eles são o quê? Úteis, invertebrados. Por quê? Porque não tem coluna, certo? Mas também existem aqueles que são prejudiciais, ou seja, que podem transmitirem... Caderno. Eles podem transmitir doenças para nós seres humanos e também eles podem causar danos às plantações. Exemplos de invertebrados nocivos que transmitem doença. A mosca, ela transmite doença. O mosquito transmite doença. As baratas transmitem doenças. E as pulgas. Esses
são invertebrados, que são considerados nocivos, pois transmitem doença. E os que causam danos às nossas plantações, que também são invertebrados, que são considerados também nocivos. Ou seja, a formiga, o gafanhoto, que já teve... Oxe, ele não tem ossos, não. O gafanhoto e a formiga, eles podem causar danos às nossas plantações, certo? Então, relacionado aos invertebrados úteis e nocivo. Nocivo é aquilo prejudicial, útil é aquilo que eu posso utilizar, certo? Mais na frente, a tia falou sobre a alimentação dos animais. Quando nós falamos de alimentação dos animais, existem 3 termos: herbívoros, onívoros e carnívoros. Ou seja, é distinguindo o tipo de alimentação que esses seres se alimentam. Ou seja, nós, seres humanos, nós nos alimentamos tanto de vegetal quanto de animal. Então, nós somos considerados seres onívoros, pois nos alimentamos dessas 2 coisas. Já aqueles bichinhos que só se alimentam de carne são considerados carnívoros. E os que só se alimentam de vegetais, eles são herbívoros. Certo? Entenderam, não foi? Lembre dos nomes. Carnívoros, que se alimentam de carne de outro animal. Onívoro, que se alimenta tanto de carne quanto de vegetais. E herbívoros, que se alimentam de vegetais. Lá na frente, a tia falou sobre o corpo humano, né? No corpo humano, nós temos o quê? Características diferentes. Será que nós somos iguais às outras pessoas? Não, nós somos semelhantes. O que é isso? Podemos parecer um pouquinho com a nossa mãe, com o pai, com algum parente, porém carregamos características diferentes. Relacionado também ao corpo humano, nós também temos a fase da vida. Quais são as fases da nossa vida? Infância, adolescência, adulto adulto, idoso. Idoso ou velhice, né? A velhice a gente relata muito como terceira idade, porque nós já passamos pelas 3 primeiras, né? Infância, adolescência e adulto. Ou seja, ele passou por esses 3 processos e agora chegou na última fase, que é a velhice. E lá na frente também, que é relacionada ao corpo humano, eu falei um pouquinho sobre as partes do corpo humano. Ou seja, nosso corpo possui quantas partes? Ô tia, pra que você botou esse negócio na tela? Que negócio? 3. 3. Quais são elas? Inferiores, superiores. Presta atenção, a tia perguntou quais são as partes. Cabeça. Agora, depois a tia vai perguntar a classificação dessas partes. Eu perguntei assim, nós possuímos, no nosso corpo, vamos lá. O nosso corpo é dividido em quantas partes? 3. 3. Quais são elas? Cabeça, Cabeça, tronco e membros. E os membros, eles são chamados como? superiores, Superiores e inferiores. Os superiores são o quê? Cima. São de cima, os braços. Os braços. E os inferiores são as pernas, não é isso? Agora, na nossa cabeça, o que é que tem na nossa cabeça? Como é o nome desse ossinho que fica aqui protegendo? Crânio. O crânio protege o quê? O face. O O cérebro. crânio protege o quê? O ossinho. O cérebro. O cérebro. E na nossa face, o que é face? Lembra que ela te ensinou? Olha, quando esqueceu o nome O face. rosto. O rosto. Na nossa O face rosto. tem o quê?
olhos, boca, nariz. Então, na nossa cabeça, nós temos a face e nós temos o crânio que protege o que está dentro, não é isso? E o nosso tronco? Nossa barriga. O que é que fica no nosso tronco? Nossos pés. Você está fazendo a tarefa do caderno? Não, a tia está só revisando, porque a prova é hoje. Não, já falei nosso rins. Hã? No nosso tronco, essa parte dessa estrutura aqui, ó. Que fica. Nós temos o quê? O peito, que é conhecido como tórax. É isso? E o que mais? O abdômen. O tórax, que é o peito, e o abdômen, certo? Então, o nosso corpo, ele é dividido em 3 partes. Quais são elas? Tronco, cabeça e membros. Na nossa face estão os nossos olhos, nariz, boca, não é isso? E na nossa cabeça também nós temos o quê? O crânio, que é quem protege o nosso cérebro, não é isso? Entenderam, né? Sim. Prestem atenção. A gente terminou a página 144 ou a gente ficou na terceira questão? Olhem aí no livro de vocês para a tia, por favor. Né, tia? Oi? Isso aí você tá no caderno ou tá no livro? Ó, peguem o livro de página 144. Olha se a gente finalizou essa página. E assim, depois do livro é... Livro de ciências, que é o assunto que a tia está explicando. Livro de ciências, página 144. 144. Tia, a gente vai fazer o livro ou o caderno? A tia disse assim, peguem o livro e olhe a página 144 se a tia finalizou. Se eu não finalizei, eu vou finalizar. Não finalizou. Pronto, eu estava com dúvida que eu acho que eu parei na terceira questão, não foi isso? Peraí. Foi. Pronto. Ó, nós vamos finalizar essa página. Após nós finalizarmos essa página, a gente vai para o caderno, certo? Certo. Eu já finalizei essa parte. Posso fazer na primeira questão do caderno? Ó, para quem não finalizou, prestem atenção. A tia parou na terceira questão, nas perguntas. O tronco é formado pelo tórax e pelo abdômen. Letra B, os membros são divididos em superiores e inferiores. Os membros superiores estão divididos em braços, braço, antebraço e mão. As pernas compõem os membros inferiores. Na quarta questão, ele quer que você faça o seguinte, pense e responda. Quais são as atividades que você realiza com as mãos? Quais são as atividades? Escrever, comer, Pegar, escrever, tomar banho, bater, tomar banho. E assim, comer. Ô, tia, você errou um negócio na primeira questão do caderno que eu vi. quando a gente chegar lá, a gente corrige, viu, Isis? A tia, eu não sou perfeita, infelizmente, vou cometer erros. Vamos lá? Tias, Ô, comer. Comer. comer, e etc. Porque tem muitas coisas ainda, certo? Letra B. Quais são as atividades que você realiza com os pés? Andar, chutar, andar, chutar, pisar, correr, pular, andar, dançar, brincar, chutar, correr, Ele é brincar, tia, brincar.
Né, tia? Ela já está começando a aula. O que é 7? Tia, Oi? curso é onífero? Movimento quando... Eu chego já nessa questão, viu, Isis? Não, eu tô fazendo ela, daí eu quero... Professora, Oi? que questão é essa? A tia está no livro, na página 144, na quarta questão. Livro, página 144, quarta questão. Ô, tia, é até que página? Só até essa, foi do conteúdo é essa só. Livro só esse acabou? Ou tem mais livro? Se detalhou. É a quinta questão, tia. É, até a quinta. Nessa página é até a quinta. O ramo que tem é a Eu já fiz essa, tia. Pronto. a outra página é de Professora, Oi? Pronto, posso para a quinta? Pode. Pode. Vamos lá. Quinta questão. Quais partes dos membros que mais se movimentam quando você pula a corda? Perna, braço. Braços e pernas, né? Ô, tia, 144, deixa eu botar aqui 144. Letra B. Escrever. Você escreve com o quê? Mão. Mão. Com as mãos. Ô, tia, já tá em que livro? No livro de ciências, página 144. Ó, algumas crianças não estão prestando atenção, que a tia já revisou, já iniciou, e tem crianças que a tia está vendo que está com o livro de produção de texto. Eu tava com o livro de produção de texto, só que eu fui pegar o de ciências. Pois é. Caminha. Com as pernas. Joga futebol. Pé. E mão. Digita. Mão e dedos. Mão. Dedos. Tia, que eu errei essa questão daí. A hora que eu fui fazer no dia. Pois é, né? A pressa faz isso, né? Infelizmente. Sucesso. Pisaria. Tia, pode ir pra 4, por favor? Só quando seus colegas finalizar. Você tá repetindo. Não é? Eu já... Colocar, selecionar, Pronto, tá bom. Eu não resisto. Pronto. Oxi, você disse que já tinha respondido, Isis? É que eu vi que eu... 14 participantes, Tá que vendo, beleza. Isis? Se precipita muitas vezes, termina errando.
Vinícius, já fez, Vinícius? Sim. Uma pessoa aqui com o nome. Pode ir pro caderno, viu, Vinícius? Pode ir pro caderno. Ô, tia, tem uma pessoa na aula que. Ô, tia Cida, Oi? eu já terminei o caderno todinho. Oxe, já respondeu tudo? Bem. Que isso, eu dei raio, é? Ô, tia, a primeira questão do caderno eu já sei. Muito bem, pois vai respondendo. Milena, cadê Milena? Maria. A quarta questão, Milena. Oi? A quarta questão. Ô, tia, o urso é um animal onívoro? Se ele for de pessoas. Eu fiquei com um verde do olho. Tia Cida, Oi? a primeira questão a senhora colocou 2 vezes o nome lobo, mas eu pulei um, tá? Muito Porque bem. você colocou. Muito bem. Ainda bem que a minha princesa pulou, né? Tia? A coruja é carnívora? O molho dela é. Coruja, ela é... Olha aí no seu livro, na parte dos alimentos. Tem o nome dela aí. Ô, tia, Oi? já pode fechar o livro? Posso pintar Pode. no banho? Tu pede alguma coisa, borracha ou apontador que eu pego? Tem apontador? Não, aí não. Só prova. Ô, tia, não achei não a página. Pode dizer, por favor. Página 122. Lá na alimentação, tem o nome. Aí eu fiz assim, ó. Pronto, Milena. Ah, a Milena está conversando, por isso que a Milena se perdeu, não sabia qual era o livro e não conseguiu responder, né, Milena? Entendi, a coruja é carnívora. Tia, não tem não a coruja aqui. Tem, olha direitinho, lá na alimentação dos animais, página 122. Eu tô. Dê lá uma olhadinha, tem lá o nome, animais carnívoros, animais onívoros, animais herbívoros. Aí tem alguns animais. Tem não. Tem, coruja tem, eu tô com o nome aqui dela riscado. É porque não tem no. Vazio. Ó, riscado. Eu sabia. Deixa eu ler, tia. Leia, Larissa. Animais carnívoros. Alimenta-se de carne de outros animais. São exemplos do lobo, a onça, a coruja e o... Muito bem, obrigada. Será que leu, Renato, essa partezinha? Pensava que a senhora está falando das imagens. Então, eu disse assim, olhe no nome que tem, animais carnívoros, onívoros. Preste atenção que todos os conteúdos não vai estar na imagem, vai estar nas palavras lá escritas explicando. Preste atenção. Ô, tia Cida, eu já terminei. Pronto, posso ir para o caderno? Pode. O meu livro rasgou, meu caderno. Ah, tava com o caderno onde que rasgou?